E é o seguinte, que na madrugada de hoje, na sede social do Clube do Remo, tivemos essa manifestação burra, desnecessária e fora de hora. Diretoria omissa, time sem vergonha. Sério, mano? Olha aí, acabei de receber essas imagens. Bota exclusivo, meu amigo. Alguém já deu essa informação aí no Instagram? Eu não vi. Alguém já viu? Também não vi. Cara, não vi. Ou será fake? Será que é fake, mano? Não, a minha fonte me mandou. Ei, fonte, isso não é fake, né, fonte? Deixa eu ver aqui de novo a minha fonte aqui. Não, disse que deve ser madrugada. Eu vou atrás de ti, Fedorento, se não for verdade. Olha aí. Isso aí é uma vergonha, desnecessário. O Remo é um enxerido na Série A do Campeonato Brasileiro. O nosso pacto não era esse. O pacto era ganhar milhão, se divertir na Série A, voltar para a Série B e ano que vem voltar de novo para a Série A. O pacto era esse. Estamos à frente do Vasco da Gama. Estamos colados com o campeão mundial, tá? Que é o Internacional de Porto Alegre. Perto do Grêmio. Estamos à frente da Chape, que já jogou Sul-Americana, já decidiu, já foi campeã Sul-Americana. E vocês querem o quê, rapaz? Vocês estão pensando que o Remo, o mesmo que eu quero, ganhar e não cair. Mas não dá, mano. Não dá. Olha aí. Eu vou receber essas fotos. Quero a opinião de vocês. E eu não estou protegendo diretoria, não estou querendo passar pano para a comissão técnica. Mas eu tô. A galera tá falando que já deram assim nas redes sociais essa. Já deram, né? Mas ninguém viu. Viu primeiro aqui no Fox Sport. Tiro exclusivo. Tiro exclusivo. Não é mais exclusivo. Que não é só nós que deu, ô cabeça. Tiro exclusivo. Não, e sobre ele tira mesmo. Ele tira. Tirou. Acho que o Vital Nando falou, esse exclusivo está na mesma pegada do Barrichello. Cara, e pelo que eu vi dessa vez, as críticas são ao Tonhão e ao Condé, né? Principalmente, claro que tem uma ali pro elenco. Mas, sinceramente, a gente vai botar aquele ponto de que o que a gente pode esperar do Remo nessa Série A do Campeonato Brasileiro? E para mim, no partir do momento que a gente começa a ter alguns resultados que dentro desse campeonato eles são normais e a gente supervaloriza, quando acontece o contrário também acaba pesando muito para cima do Remo. Eu cito como exemplo, empatar com o Internacional lá no Beira-Rio esse ano de 2026 não teria o mesmo peso de empatar com o Fluminense no Maracanã, porque o Inter é um mandante pior, inclusive, do que o Remo nessa temporada, e o Fluminense é um dos melhores mandantes na Série A. Apesar de camisas de Fluminense e Inter talvez serem de tamanhos parecidos, até uns 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, o Inter talvez fosse até maior que o Fluminense em termos de títulos, que o Flusão ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores recentemente. Esse ano a gente tem ali, como o Abner falou, tem um Vasco que tá lutando contra o rebaixamento, assim como o Remo, só que sinceramente, pra mim, o Vasco é um time que entra no campeonato lutando pra permanência. Há uns 10 anos o Vasco não é um time que entra pra brigar lá em cima. Não é mesmo. Tanto que a Copa do Brasil do ano passado, o vice-campeonato, foi o ponto de exceção nesses últimos anos do Vasco. Então, a partir do momento que tem essa pressão da torcida em relação a alguns resultados, quando começam a vir os resultados que são normais, a torcida começa a achar que, não, mas esse time empatou com o Inter, mas esse time ganhou do Botafogo. Só que Botafogo e Inter não são Fluminense. Botafogo e Inter são times que estão da metade para baixo. Botafogo até teve um momento de crescimento em determinado momento do Brasileirão. Então é esse o ponto, é o Remo entender a sua realidade dentro desse campeonato. É o Remo entender a dificuldade dentro desse campeonato. Desde que o Remo subiu, a gente já falava, um campeonato bom pro Remo é um campeonato que talvez o Remo perca uns 16, 17 jogos. O ano passado o Vasco perdeu 19, e conseguiu se salvar. Então, um campeonato bom pro Remo é um campeonato que ele ainda vai ter mais derrotas. Porque ele vai precisar de umas 12, 13 vitórias e mais alguns empates. E quando isso não acontece, vem essa pressão que a gente vê no time. Só um parêntese para complementar. Esse ano, na Série A, o Remo perdeu 11 vezes.
para 19, faltam 8. E a Sim. gente já passou da metade Sim. do campeonato. Então, E também tá ali. ano passado o Vasco teve um bom aproveitamento em casa, né? O Vasco ficou acima dos 60% em casa. Hoje o Remo é um time fraco também dentro de casa, são apenas 3 vitórias. Eu acho que esse protesto contra o Tonhão, contra o Léo Condé, é mais pelo que a gente vê em campo. Eu acho assim que o torcedor, ele sabe que o Remo não tem condições de ir lá no Beira-Rio e vencer o Internacional de maneira fácil. Ele sabe que o Remo não tem condições de vencer o Fluminense lá no Maracanã, pela folha salarial, pelo time e pelo investimento. Eu acho que o protesto em relação ao Tonhão e ao Léo Condé é pelo que a gente vê de empenho dos jogadores em campo. Uma equipe apática, uma equipe que deixa o time, o adversário rodar a bola. Eu acho que o torcedor do Remo, ele se incomoda muito com isso, cara. Ele vai pro estádio pra ver o time dele jogar, pra ver o time dele jogar com garra, com vontade, pra tentar vencer os adversários, e ele encontra em campo um time apático, um time abaixo do que ele quer ver pro Remo. Assim, não discordo em relação ao protesto. Acho que se a torcida tá protestando é porque a torcida sabe que algo de errado tem no clube. Então, assim, por mais que a torcida... Assim, se o protesto for na sede, se o protesto for na arquibancada, ok. Passando disso, não concordo. O Henrique diz aqui que a gente vai passar pano. O Rafael diz que pelo menos agora a diretoria sabe que o torcedor está insatisfeito com o Condé. O Eduardo Damasceno, isso é culpa do treinador que fica escalando e colocando o jogador que claramente é pior que os outros. A torcida não aguenta mais ver o melhor volante do time, não aguenta mais ver Manque, Patrick, Clóvis Júnior. Agora me diz que técnico do mercado o Remo tem como opção. É isso. Segundo é jogo ele bota 3 pontos, mas acho que seria de 6 pontos, né? A galera tá aqui, ó. O Arnold. A questão não é mais resultado, a questão é ter sequência boa e vitoriosa. O Remo do Condé chegou na fase que não pode mais perder em casa. E o Vitor Muniz diz que a questão do problema do Condé não é resultado, é a forma como vem o resultado ruim, sensação de que dá nas derrotas e causa essa revolta da torcida. E o Fuad Fará fala aqui, vergonha se não mandarem o Condé embora, e o Márcio Campos completa, protesto pacífico, isso é positivo. Não pode ficar calado com um pseudo técnico fracassado, time mal treinado, sem jogadas ensaiadas. O presidente que está vendo as cagadas. Projeto Pacífico, uma faixa com cotoco, o Toninho de burro, o Condé de burro, o Toninho... Até acho que tá no limite, cara. Tudo sujo na frente, faixa em todo o patrimônio do clube, é projeto pacífico. Perto do que a gente vê por aí. Eu podia virar aqui agora, sério mesmo, bora bater real. Eu podia chegar agora aqui e jogar pra galera, pô. Entendeu? Seria muito mais simpático, né? O torcedor tá mordido, como eu tô também. Até porque, Abner, até te interrompendo, algumas coisas tu concorda, né? Da reclamação da torcida, principalmente em relação ao Condé, E a gente também né? concorda com algumas coisas. O Pico não é pra ser reserva desse time. Olha, ontem eu vi um corte no Instagram do Max Souza, nosso colega lá da Liberal, falando que ele esteve no Maracanã e ele foi chamar o Pico para uma resenha, para conversar, fazer uma entrevista. O Pico disse, eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar. É outra pessoa que tem o que falar. Mas é esse clima que acaba criando. Ele entendeu, o Max entendeu que ele estava se referindo ao Condé. Né? Que ele estaria se referindo ao Condé.